Boa noite, irmãos e irmãs. Nesta sexta-feira da Paixão, queremos meditar no ato redentivo da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então convidamos você, nesta hora, a juntar-se conosco, a ouvir a meditação, a pregação da Palavra de Deus e pensarmos sobre o significado da paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero inicialmente ler o texto do livro do profeta Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, abra sua Bíblia comigo. Diz assim a palavra do Senhor: Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecendo pela leitura de sua palavra e também pedindo a sua bênção e a iluminação do Espírito Santo, para que possamos compreender a pregação da palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai que está no céu, nós te louvamos, Senhor, por tua bondade, por tua graça, por tua fidelidade. Te louvamos por teu amor revelado em Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, para que pudéssemos ter o perdão dos pecados e a vida eterna. Te louvamos, Senhor, por tua palavra linda. E agora, Senhor, que vamos ouvir a pregação do teu Evangelho. Rogamos que o Senhor ilumine as nossas mentes e os corações, para que possamos, Senhor, sermos edificados e fortalecidos na fé. Também rogamos que o teu Santo Espírito use esta pregação para tocar os corações, as vidas, para que reconheçam o teu amor, a tua bondade e a tua graça revelada em Jesus Cristo.
nós rogamos todas essas bênçãos e te agradecemos, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Meus queridos, nós lemos o texto do Evangelho do profeta Isaías, mas a pregação da palavra está baseada no livro, ou no Evangelho de João, capítulo 19, os versículos de 16 a 42, que nós leremos agora. Evangelho de João, capítulo 19, de 16 a 42, diz assim o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou em cima da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre elas, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sob a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando no caniço de sopo, e achegaram a pouco. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegaram-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto. Não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levado
foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Queridos irmãos no Senhor Jesus Cristo, a descrição da crucificação realizada por João é maravilhosa e tem detalhes exclusivos. João conhecia os outros evangelhos. Ele certamente teria conhecimento do que Marcos, por exemplo, havia escrito sobre a crucificação. Por isso, João não repete todos os detalhes que você tem nos outros evangelhos. João, por exemplo, não diz nada sobre Simão de Cirene, que em algum momento ao longo da vida dolorosa carregou a cruz que Jesus levava ao local da execução. É interessante como muitos cristãos se gloriam da cruz. Agora, como você pode se gloriar na cruz? Parece uma coisa estranha, não é? Imagine se tivéssemos que levar conosco o emblema de uma cadeira elétrica ou mesmo de uma guilhotina. É difícil pensar nisso. No entanto, como cristãos, não hesitamos em amar, honrar e valorizar a cruz de Cristo. A linguagem que João usa sobre a crucificação é a linguagem que João usa em todo o seu evangelho. É a linguagem da exaltação. Você lembra do encontro de Jesus com Nicodemos no capítulo 3? Nicodemos aparece novamente aqui. Ali, Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Meus queridos irmãos, isso é uma linguagem de exaltação. Mais tarde, João registra as palavras de Jesus. E Jesus diz: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Sim, a linguagem de Jesus é de exaltação, ser levantado em uma cruz. Ele subiu em uma cruz, mas de uma forma muito real e exaltada também. Toda a discussão entre Pilatos, Caifás e Anás, mesmo em tom de zombaria, Pilatos declara: contemple o vosso rei. João, em todo o seu evangelho, nos prepara para o que ele descreverá agora, a cruz. Não em termos dos detalhes do sofrimento, mas na verdade ele está descrevendo o que está acontecendo, com a ideia de que, na verdade, Jesus está sendo exaltado aqui. Meus irmãos, a saída de Cristo dessa terra não foi muito diferente do seu nascimento. O Rei Eterno chega a esse mundo de maneira humilde, em uma manjedoura, e agora, depois de um julgamento injusto, é apresentado a ele aquele que seria o seu trono, sim, a cruz. E nessa passagem, vemos que o nosso Senhor
foi obrigado a levar a sua cruz da cidade até o Gólgota. Esse era um castigo imposto a um criminoso. E de fato, Cristo foi reputado como um pecador e considerado como maldição em nosso benefício. Por outro lado, esses acontecimentos eram cumprimento da figura apresentada na grande oferta instituída na lei mosaica. Ali estava escrito: o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Também está escrito: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Agora, o texto também chama a atenção para o emblema, algo que outros evangelhos não focam. Enquanto os outros evangelhos dizem que na placa está escrito: este é o Rei dos Judeus, João observa que nesta placa está a declaração: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E Pilatos insistiu que isso é o que deveria ler. E isso foi escrito em hebraico, em latim e grego. Hebraico representando a língua oficial da Judéia, latim representando a língua oficial latina do Império Romano, e grego, a linguagem comum de rua. Esta crucificação ocorre na estrada principal da entrada de Jerusalém. E João está vendo aqui, assim como ele havia feito na sessão anterior, na alusão do sumo sacerdote, quando ele disse ser conveniente morrer um homem pelo povo. João vê aqui que a profecia está sendo cumprida, que este era o rei designado. Tudo estava começando a acontecer, enquanto os pregos estavam sendo martelados em suas mãos e em seus pés. E João quer que você e eu vejamos quão grande foi o amor de Cristo pelos pecadores, quando ele voluntariamente suportou este sofrimento em favor deles. Mas aqui está o começo da exaltação e entronização de Jesus. Jesus é o Rei. Este é o Rei. Então, nos versículos 22 e 23, João descreve como os soldados compartilharam essas roupas. No primeiro século, o traje usual para um judeu incluía 5 peças de roupa: a sandália, o turbante, o cinto, a tanga e a túnica externa. Os 4 soldados responsáveis pela execução de Jesus repartiram a sua vestimenta como um benefício por terem executado a tarefa. Cada um ficou com uma peça da roupa, mas restou uma, a túnica. Isto sugere que até mesmo a tanga foi retirada. E João nos diz, no versículo 24, que eles que estavam cumprindo as Escrituras. Nosso grande Rei, em nenhum outro lugar, mostra mais claramente o significado da sua realeza do que em suas últimas horas, em seus momentos finais. Ele é despido. Ele é despido no seu caminho à cruz. Em João, no capítulo 13, no cenáculo, quando os discípulos estavam discutindo quem seria o maior,
Jesus tirou a túnica, a vestimenta que agora os soldados estavam lançando sortes para ver quem ficava com ela. E ele pegou uma toalha de escravo e envolveu-a em torno de si mesmo. E ele lavou os pés dos discípulos como um símbolo do que ele iria fazer na cruz. O rei se fez servo. E agora ele dá o último passo em sua humilhação. O rei em sua humilhação. Os soldados não entendem isso. Os judeus não veem isso. Mas a última vestimenta de Jesus está sendo retirada dele. É terrível pensar nisso. Mas provavelmente ele foi crucificado nu, não tendo nada para cobrir sua vergonha. Isso pode ser o que Isaías quis dizer quando disse: um de quem os homens escondiam o rosto, em Isaías capítulo 53. Isso nos lembra do que a Bíblia diz sobre a descrição da queda da humanidade, que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Eles não tinham nada para se envergonhar. A roupa vem depois da queda. E João está dizendo que Jesus na cruz está voltando ao começo. Ele está voltando para onde Adão estava. Ele está indo para a cruz, tendo cumprido toda a justiça, tendo obedecido ao pacto de obras que Adão quebrou. E ele está indo para lá, tão nu quanto Adão no jardim do Éden. Mas ao contrário de Adão, ele está coberto de pecado, e tendo a vergonha e a culpa de Adão, para assumir o julgamento de Deus, o juízo absoluto de Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 1, que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. E agora, essa ira é apaziguada. Não é a ira total de Deus, pois senão o mundo seria consumido. É uma ira abrandada. Mas na cruz, essa ira é plena. Paulo diz nessa mesma epístola: aquele que não poupou o seu próprio filho. Ele não poupou o seu próprio filho, mas o entregou livremente por nós. E assim, Jesus na cruz é despido e exposto em toda a sua nudez para a nossa redenção. Então, os versos 25 em diante, o autor nos diz que, embora estivesse suportando agonias no corpo e na mente, ele não esqueceu aquela de quem havia nascido. De maneira misericordiosa, o Senhor lembrou-se da desolação de Maria e do comovente efeito das coisas que ela estava contemplando. E Ele a entrega aos cuidados de João, o escritor que nos está contando esta história, o discípulo a quem ele mais amava, pronunciando essas comoventes palavras: mulher, eis aí teu filho. Depois Jesus disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. E embora algumas pessoas tenham dúvidas sobre esta maneira de Jesus falar, embora não seja um termo desrespeitoso, mas também não é um termo carinhoso. Ele sinalizava uma mudança da maneira como devia se relacionar um com o outro. Em João capítulo 2, versículo 4, ele também a havia chamado de mulher e disse-lhe que a sua hora ainda não havia chegado. Agora, aquela hora
havia chegado. E ela também precisava que ele morresse pelos seus pecados. Além disso, ele nos ensina a cumprir o 5º mandamento. Em Marcos, no capítulo 3, Jesus faz a pergunta: quem é minha mãe? E ele responde a pergunta dizendo: eis minha mãe, eis meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Com essas palavras, Jesus inaugurou a nova família. E agora, nas alturas da cruz, erguido no chão, como Ele está agora, Ele dá apenas uma pequena pista sobre a sua obra redentora. É a criação de uma nova família, é a criação da igreja, é a criação da família de Deus. Mas também Ele está completando as tarefas do seu ministério. Ele profere 2 palavras que João faz referência. A primeira palavra é: tenho sede. E a segunda é: tetelestai, está terminado. Tudo está completo, tudo está feito. Toda a exigência que havia sido feito do mediador da aliança foi cumprida. A lei foi mantida, a justiça foi mantida. Ele se ofereceu como substituto do seu povo. E ele está acabando o seu trabalho. E outra coisa que João destaca é que os seus ossos não foram quebrados. E por que isso é significativo? Por um lado, João diz que cumpre as Escrituras. E o significado está nas leis associadas à Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascual. E um dos requisitos para o Cordeiro Pascual era que ele devia ser perfeito. E aqui na cruz está o Cordeiro da Páscoa, cujo sangue liberta o povo de Deus do anjo da morte. Lembram da história da primeira Páscoa? Quando os judeus estavam debaixo do jugo de Faraó, e para libertar o povo de Deus e punir o Egito, a última das 10 pragas foi a morte de todos os primogênitos. Mas Deus ordenou que o seu povo, cada família, ou pelo menos 2 famílias, se fosse pequena, matasse um cordeiro e colocasse o sangue nos portais. E naquela noite em que o anjo da morte passasse, quando ele visse o sangue dos umbrais da porta, ele não entraria naquela casa. E assim Deus deu livramento ao seu povo. Esses dias nós temos visto até mesmo este versículo sendo aplicado em virtude da pandemia que nós estamos vivendo, em que as pessoas enfatizam o fato de ficar em casa e usam esse texto mostrando que as pessoas devem ficar em casa para se livrarem da morte. Mas, meus queridos, para sermos fiéis às Escrituras, não basta apenas ficar em casa, precisamos estarmos cobertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pois Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascual, e na cruz está diante do anjo do juízo. E depois João faz referência à lança que abriu o lado dele, e João diz que do seu lado flui sangue e água. Isso tem um significado muito interessante. No capítulo 7 de João, na festa dos tabernáculos, quando os sacerdotes levaram aqueles jarros de ouro do tanque de água de Siloé para o povo, e naquele 7º dia, quando aquela água foi derramada, Jesus de repente gritou no meio do templo: se alguém tem sede,
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E João faz uma alusão nestas palavras com a água que flui do lado de Jesus. Dele fluem rios de água viva. Esta também é uma referência ao Espírito Santo. O fato de que do lado dele flui água e sangue foi mais um cumprimento daquela promessa que Jesus fez, que como consequência da sua morte e ressurreição, o Espírito Santo desceria no dia de Pentecostes. Então, você entende por que Jesus disse: tenho sede? Porque em João capítulo 7, na promessa do Espírito Santo, ele disse: se alguém tem sede, venha a mim. Venha a mim, e do meu lado fluirão rios de água viva para você. E Jesus está com sede, para que a nossa sede seja saciada. Ali na cruz está o Rei em seus atos finais, e apontando para um futuro, o derramamento do Espírito Santo e a igreja que surge no Novo Testamento. Mas há uma coisa ainda, uma quarta coisa, isto é a morte do rei. Dois homens pedem a permissão a Pôncio Pilatos para enterrar o corpo de Jesus: José de Arimateia e Nicodemos. E João chama a atenção para a quantidade de especiaria que eles trazem: 100 libras de composto de mirra e aloés. Qualquer um que fosse a quantia exata, era a quantia que cabia a um rei. E essa é a questão. Isso era muito mais do que era necessário para qualquer enterro comum. José de Arimateia e Nicodemos, esses dois discípulos secretos, agora eles entenderam. Eles saem das sombras, e neste momento eles declaram tal coragem e tal determinação. E por que eles veem isto agora? Porque agora há um rei que precisa ser sepultado. Eles tomam sua posição com o rei, eles tomam sua posição porque eles percebem que ele é o rei. Ele é o rei e é digno de um sepultamento de um rei. E João escreve isso para que possamos crer que Jesus é o Cristo e acreditar que podemos ter vida eterna. João escreve isso para que você se junte a Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele foi para a cruz e morreu, e foi levado para um sepulcro. O Filho de Deus veio e cumpriu toda a vontade do Pai. Ele deu a sua vida por nós, foi por nossos pecados. Ele nos ama e a sua morte foi a prova disso. Foi para a nossa salvação. Para isso ele veio, para esse momento. Mas ele voltará. Pois as Escrituras também dizem que ele voltará majestoso em glória. Mas ele voltará para os seus, para a sua igreja, para estabelecer o seu reino na sua plenitude. Aquele que foi humilhado e está assentado à direita de Deus voltará para julgar os vivos e os mortos. Não sabemos quando, sabemos que ele vem. Pode ser hoje, amanhã, daqui a um ano, daqui a 100 anos. Ele virá. E quem sabe já estejamos vendo os sinais da sua vinda. Isso nos diz que nós não devemos nos desesperar, porque no tempo certo o Senhor virá. Ele dará cabo aos maus, Ele porá fim ao pecado,
Ele destruirá todas as obras do diabo e Ele estabelecerá o seu reino eterno. E possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, agradecer ao Senhor por sua palavra. O presbítero Bruno vai nos dirigir em oração. Sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua bondade, por tua segurança, por tudo, Senhor, que temos ouvido também nessa noite, na pregação do teu Santo Evangelho, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que de fato cumpriu o mandato na cruz, que pagou por todos os nossos pecados. E agora, Senhor, nós podemos chegar ao teu santo trono e te chamar de Pai. Louvamos ao Senhor Deus porque podemos nos alegrar na ressurreição de Cristo. Continua, Senhor Deus, abençoando a tua igreja, para que cada dia ela possa continuar sendo fiel ao teu santo Evangelho. Cada dia e a cada momento, Senhor, possamos crer ainda mais na cruz de Cristo. A cruz que está vazia. A cruz, Senhor Deus, que sanou e pagou os pecados daqueles os quais tu tens chamado das trevas para a luz. Te pedimos, ó Pai, que a tua igreja seja sempre despertada por esse Evangelho verdadeiro, para que as verdades do Evangelho sejam e continuem sendo proclamadas nessa igreja. E em todas as igrejas, Senhor, que pregam verdadeiramente a tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, todos os teus servos, ministros da palavra, conselho de cada igreja, e também, Senhor Deus, toda a membresia, para que possamos sempre lembrar de um momento especial, o verdadeiro significado da Páscoa. Possamos, ó Pai, a cada dia viver esse lindo Evangelho, proclamando as tuas verdades, também na nossa própria vida, e assim como um corpo bem ajustado, seguirmos firmes como cabeça que é Cristo, segundo a tua santa vontade, segundo o propósito real, que é glorificar o teu santo nome. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Assim chegamos ao final deste momento, desta transmissão. Deus abençoe você e que o Espírito Santo possa aplicar esta palavra ao seu coração e à sua vida. Tenha uma boa noite e um feliz domingo de Páscoa. Próximo domingo, 8 horas da manhã, temos culto matinal e às 19 horas, o culto matutino. Acompanhe conosco pelas mídias sociais, né? Sejamos juntos louvando, exaltando aquele que morreu, mas que também ressuscitou. Deus abençoe.